Tá, tu tem que ver o roteiro, né? Bora trabalhar. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse vai ser um vídeo bem diferente de tudo que vocês estão acostumados, mas eu vi que tem algumas pessoas novas no canal, então eu vou me apresentar um pouquinho, coisa que eu geralmente não faço. Eu sou a Ana Lui, eu sou DJ, produtora musical, eu tenho uma marca de velas aromáticas e umas coisinhas de cheiro, e também lancei um livro de romance esse ano. Então vocês estão todos convidados a conhecer os meus trabalhos, mas eu também gosto muito de gravar o meu dia a dia, agora as minhas viagens e algumas coisinhas aqui para o canal. E esse vídeo vai ser um vídeo diferente de todos eles, desses que eu tenho postado recentemente. Esse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre a minha experiência em Santiago, no Chile, de uma forma não só tipo como vlogando, né? Então eu vou dar algumas dicas. Eu vou falar algumas coisas que eu não vi nos outros vídeos de dicas de Santiago. E também vou desmistificar algumas coisas que falaram que meio que me deixaram assustada e na verdade, chegando lá eu vi que era tudo muito mais tranquilo do que o que estavam falando. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou falar algumas coisas meio que dar um resumão, falar algumas coisas que eu vivenciei lá, vi e como é que foi e como é que não foi. E depois eu vou passar passo a passo como é que foi o meu roteiro e essas experiências. Então, vivendo nesse roteiro que eu fiz. Como foi uma viagem que meio que eu planejei, então eu estou bem inteirada de tudo, por que eu escolhi tal dia para fazer tal coisa, sabe? Então eu vou explicar para vocês bem bonitinho. Bom, gente, eu deixei anotado aqui algumas coisinhas para meio que não esquecer o que eu tenho tudo para falar para vocês, tá? Então, eu vou deixar já o Airbnb aqui na descrição. Aliás, esqueci de falar. Já tenho vídeos no canal sobre a viagem. Eu tenho um vídeo já, vou deixar aqui, sobre o Airbnb, então mostrando tudinho sobre como era o apartamento onde a gente ficou, que eu recomendo porque nota 1 milhão, tá? Então, realmente recomendo muito aquele apartamento. E como eu expliquei no vídeo ali, o anfitrião, tudo muito querido, deu ótimas dicas pra gente, então foi perfeito. Vou deixar o link e também vou deixar alguns links aqui de lugares que a gente foi e tudo mais. Eu vou contando ao longo do vídeo. Então, né, já só explicando sobre o Airbnb, já temos vídeo sobre ele. E temos 2 vlogs, então passeando lá por Santiago e eu mostrando tudo e mostrando também as minhas comprinhas. Então isso já tá tudo linkado aqui. E agora vamos começar o papo sério. Bom, a gente foi dia 11 de junho, tá? Então assim, não é alta temporada, os parques de esqui estavam todos fechados, mas a gente conseguiu curtir igual, tá? A gente brincou na neve, foi super lindo e delicioso. Então deu para curtir igual. E em uma época que eu super recomendo, que não estava tão lotado. Então, caso você não queira esquiar de fato. Então, eu não levei minhas roupas de esqui, porque eu sabia que eu não ia esquiar. Quando a gente marcou a viagem, a gente não sabia se os parques iam estar abertos ou não. Então, a gente descobriu, tipo, meio que um dia antes de viajar. Então, não levei minhas roupas de esqui, até porque qualquer coisa teria para alugar chegando lá no Chile. Então, eles têm várias lojas que alugam roupa para esqui. Oh, meu Deus, menina linda! É muito linda, menina! Aí encontrei uma menininha no meio do caminho, tive que parar, mas enfim. Lá tem as roupas para alugar. Mas quem acha que vai esquiar por muitos dias ou vai fazer mais viagens de esqui, eu acho que super vale a pena ir na Decathlon ou umas lojas assim, que eu vi que tem roupas específicas para esqui, snow, etc., com preço muito bom. Pelo menos na época que eu fui. Então, não sei como é que é em alta temporada e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma dica que ninguém falou nos vídeos aí, que eu acho super válida. Talvez pesquisar e comprar uma roupa de fato, em vez de só alugar. Então, a gente, como é de Santa Catarina, a gente fez ida e volta direto de Floripa, então não precisou pegar nenhuma escala nem nada, o voo é super rápido, passa por cima dos Andes, é a coisa mais linda do mundo. Só de tu fazer esse rolê, já vale a pena toda a viagem, tá? Se fosse pra gente fazer isso e voltar, já teria valido, porque realmente é divino. Então, eu super recomendo fazer pelo menos uma das passagens pelos Andes de dia,
tem que ter a sorte de conseguir ver tudo, não tá nublado ou coisa assim. E na hora de comprar, tentar pegar fora da área das asas, né, do avião, para conseguir ter a visão bem bonita. A gente teve sorte que nevou um dia antes da gente ir, então a gente pegou tudo bem nevado. Depois, até o final da viagem, já estava praticamente sem neve. Então a gente teve muita sorte mesmo. Eu vi muito vídeo falando sobre a turbulência, de passar em cima dos Andes e tudo mais. Pelo menos a nossa experiência, eu não chamei aquilo nem de turbulência. O que rolou? Antes da gente chegar nos Andes, sim, rolou uma turbulência bem forte, por sinal uma das mais fortes que eu já peguei, mas eu acho que foi super, tipo, por acaso, não teve nada a ver com os Andes nem nada, porque foi muito antes, então podia ter acontecido com qualquer roteiro. Mas por cima dos Andes, o que aconteceu, tipo, o avião ele ficava só, tipo, meio que vibrando, assim, sabe? Então eu sei que isso não é nada demais, não oferece nenhum perigo nem nada, zero medo em relação a isso. Tipo, a gente não pegou turbulência nem na ida, nem na volta, só realmente essa meio que vibraçãozinha. Então, super tranquilo em relação a isso, não precisam ter medo. Claro, nada impede que vocês vão pegar turbulência ou não, mas é como qualquer outro roteiro, pode ou não pegar turbulência, tá? A gente foi em 6 pessoas, 5 adultos e uma criança de 3 anos e meio, quase 4, na verdade. E a gente então alugou uma minivan. Eu vi muito vídeo falando para não alugar carro porque era complicado e não sei o que lá, subir a montanha sozinho, muito perigoso e tudo isso. Nessa época que eu fui, vamos lá, né? Não tava super nevadas estradas. Em relação a isso, estava tudo muito tranquilo. Então, foi muito tranquilo alugar carro. A gente alugou na Rent a Car, eu acho que é. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Que daí a gente pegou o carro direto no aeroporto. Muito fácil para retirar o carro lá. Então, assim que você pegou suas malas, saiu do voo, pegou suas malas, você vai sair num portão e logo à esquerda vai andar e tá ali toda a área da Rent a Car. Então, eles têm parceria com, eu acho que é esse nome, pelo menos, tá? Eles têm parcerias com várias locadoras. O nosso foi, acho que com a Hertz, e foi tudo muito, muito, muito tranquilo. Só tem uma questão, assim, pelo menos atualmente, né? Na hora que você for alugar, pode ser que seja diferente. Se você tiver algum problema de batida, alguma coisa assim, você tem que pagar para depois eles te reembolsarem. Então, você meio que tem que, acho que, cobrar da Hertz e a Hertz paga para a Rent a Car, uma coisa assim. Então, isso dali na hora a gente ficou tipo, opa, sabe? Ficou meio assim, mas é assim que funciona, é assim que é a regra deles. Mas deu tudo certo. Na hora de alugar, a gente já alugou com os cadeados para o pneu, porque a gente sabia que ia subir a montanha. E eu não tenho certeza se sempre precisa ter o cadeado dentro do carro, mas eu acho que sim, tá? Mas a gente não precisou colocar. Porém, sempre tenha o cadeado dentro do carro e alugue antes, porque alugar lá vai sair bem mais caro. Por mais que tenha e tal, tipo, é uma mão na roda, mas é melhor alugar antes e já deixar isso tudo certinho. E sai mais barato. Então, sobre a nossa experiência andando de carro lá, como eu falei, era uma minivan, então é um carro meio que grande. Foi muito tranquilo mesmo. A gente é de uma cidade não muito grande, né? Eu sou de Blumenau. Mas, para quem já dirigiu em São Paulo, sei lá, Floripa, Porto Alegre, cidades maiores, vai super se adaptar em Santiago. Não tem nada muito diferente. É só porque realmente tem que cuidar com os túneis, viaduto, essas coisas. É só prestar bastante atenção no Google Maps. Então, o Google Maps não errou em nenhum lugar que a gente precisou ir, tudo certo. Eu, pelo menos, uso o Google Maps. Não recomendo usar o Waze, porque meu irmão usa só o Waze e tiveram alguns lugares que o Waze recomendou, tipo, fazer uns caminhos que levavam muito mais tempo. Eu gosto muito do Google Maps e deu super boa com ele. Então, assim, se você já está acostumado a dirigir em cidade maior, vai ser tudo certo, não tem problema. Sobre subir a montanha dirigindo com o próprio carro, também foi muito tranquilo. E a gente estava de minivan. Então, foi super de boa. Eu acho que em alta temporada realmente deve ser complicado. As curvas são bem fechadas, a estrada bem estreita. Mas quando não tem movimento, tudo certo, zero perigos. Então, como a gente já dirigiu em várias estradas com neve, coisa, a gente já está meio que adaptado. Não sentiu que ia ter nenhum perigo e realmente não teve. Mas, realmente, em alta temporada, eu acho que tem que dar uma olhadinha aí, tem que dar uma cuidada, principalmente quem não tem experiência. Só uma coisa diferente no trânsito lá, que a gente achou bem diferente, é que
Tem que cuidar com os semáforos. Tipo, se você vai pegar a esquerda, por exemplo, o semáforo tá aberto para ti, mas tu vai pegar a esquerda e do nada tem alguém atravessando. A vez é da pessoa que está atravessando. Eles têm um semáforo especial de pedestres que não importa que o teu semáforo esteja aberto. O deles pode estar aberto junto. Então abre tudo junto, tu tem que esperar o pedestre, sempre tem a razão, tá? Então tu espera o pedestre e aí tu segue, por mais que esteja aberto para você o semáforo. Então é só isso que tem que cuidar que eu achei de diferente lá. Então sempre cuidar muito com os pedestres, eles sempre vão ter razão. E isso é muito estranho, abrir os dois semáforos ao mesmo tempo. Mas é assim que funciona, então tomem cuidado. Acho que só isso de dificuldades na hora de dirigir. E tem também uma coisa que falaram que você não pode ficar na pista de ônibus por 2 quadras, tipo, antes de virar. Tipo, eu tenho que virar à direita e aqui tem a pista de ônibus, então eu sou obrigada a pegar a pista de ônibus para daí virar à direita. Eu não posso ficar andando nessa pista de ônibus, tipo, por mais de 2 quadras. Eu tenho que entrar e daí depois pegar a direita. Eu não posso ficar fugindo do trânsito pela pista de ônibus. Então, acho que isso é meio que comum, mas eles têm essa contagem de quadras. Tem uma coisa que eu senti muita diferença, mas é porque eu moro em Blumenau, que é um clima extremamente úmido aqui. Lá é extremamente seco. Uma das cidades mais secas que eu já visitei. Então, gente, já fui para alguns desertos, já, sabe, conheci lugar seco, mas não que nem lá. Realmente é muito, muito seco. Então, como a gente que mora aqui, onde é muito úmido, não está acostumado, senti umas diferenças, mas nada preocupante também. Mas o que eu senti assim? Eu uso o sensor da diabetes, né, no meu braço colado. Então, em questão de um dia, quando eu fui ver, ele estava começando a descolar porque a minha pele estava descascando. E aí a pele saía, logo o sensor também saía. Então eu tive que arranjar um adaptadorzinho ali para colar o meu sensor para ele não descolar durante a viagem. Então, sabe, são esses cuidadinhos que a gente tem que, tipo, hidratar mais a pele, o cabelo. Mas é como qualquer outra viagem que eu fui para algum lugar mais seco, não muda muito. Então, assim, tive que passar mais óleo de cabelo, porque o cabelo vai sentindo que fica seco. Passar muito mais skincare. Então, se eu passo uma vez disso, 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 lá eu passo 2 vezes. Então, eu passo o dobro para manter a minha pele. Mas, um único perrengue que eu passei nessa viagem, único perrengue, foi com a minha rosácea. Então, como lá é muito seco, o que aconteceu? A gente pegou ainda um incêndio de um lugar de pneu. E aí poluiu bastante o lugar. E lá não tem tanta ventilação por causa dos Andes, então meio que a poluição ficou ali. E aí minha rosácea atacou de um jeito que eu nunca vi na vida. Começou a me dar bolhas inflamadas, tipo como se fossem espinhas, mas eu sei que é de rosácea, não é espinha. Ali foi onde eu senti muita diferença do clima. Mas eu acho que foi muito por causa dessa questão que aconteceu da poluição. Então somou com o clima seco, que eu já tinha que hidratar muito mais, porque eu tenho esse problema de pele, e aí piorou muito mais. Mas nada de, oh meu Deus, sabe? Mas assim, dos perrengues que eu passei em viagem, tipo, esse foi o mais de boa de resolver. Quando eu voltei, chegou, tipo, passou 2 dias, minha pele já estava normal, como sempre esteve. Então, nada demais e também não é uma reclamação, é só uma questão que a gente tem que se adaptar, porque não está acostumado. Mas quem mora em lugar seco já não vai sentir diferença nenhuma. Uma coisa que eu já esperava de Santiago é que ia ser um lugar muito bonito. E, gente, me surpreendeu demais. É muito mais lindo do que eu imaginava. Vocês não têm noção. Não só por questão da natureza, eu digo a cidade em si também. Os bairros que são bonitos são muito bonitos, mas muito bonitos e muito seguros. Então, isso me deixou muito tranquila e foi muito legal. A questão é que falam, turista não é muito legal ficar andando no centro, tipo bairro centro. E realmente o centro, ele me parece um local assim de pessoas mais locais mesmo. Muita gente, muito tumulto, sabe? Então, tipo, não é perigoso que nem aqui no Brasil, mas tem que cuidar, por exemplo, eu gosto de levar o celular aqui, né? Hoje ele não tá aqui porque eu tô lendo ali o roteiro. Então falam para não levar coisinha aqui. Eu tava levando a minha insulina aqui do lado. E uma mulher falou para eu tirar minha insulina dali. E aí ela me alertou, falou para eu guardar minha insulina dentro da mochila, porque alguém podia passar correndo e roubar minha insulina. Isso foi uma local que me alertou quando eu estava naquele lugar. Então, talvez tenha esse perigo, né? Na verdade, até um familiar meu foi roubar o celular dele lá esse ano, porque ele estava justamente numa área mais tumultuada, mexendo no celular, passaram correndo e pegaram.
Então, assim, acontecem essas coisas, mas eu sinto que não é uma coisa que me deixe com medo, sabe? Ou me sinta muito insegura, como eu me sinto, tipo, aqui no Brasil em relação a assaltos mais cabreiros, sabe? Então, passar correndo e roubar é chato, óbvio, mas ainda estamos de boa. Então, mas também eu só senti isso na área ali do centro. Nos bairros onde é seguro, é super seguro. Nosso anfitrião também falou, cara, tu pode andar com celular, câmera, etc. Ninguém vai mexer contigo e realmente eu senti tudo isso que ele falou. Realmente muito tranquilo e muito lindo. Então, assim, os bairros têm muita árvore, coisa mais linda, tem muito parque, é tudo muito bem cuidado, muito limpo. Gente, os lugares que são lindos são muito lindos. Tipo, é extremamente a minha vibe. Eu fiquei, assim, super encantada. Então, em questão a isso, é tipo nota 1 milhão. Vocês não têm noção. Tem muito cafezinho charmoso, tem muito lugar lindo, as lojas são lindas. É tudo muito charmoso, sabe? Que eu senti uma boa diferença, assim, com alguns lugares daqui. Então, eu fiquei encantada, apaixonada e viciada. Já quero voltar, por sinal. Uma coisa também que eu notei lá, que o pessoal fala muito, porque a água mineral lá é estranha e não sei o que lá, tem gosto estranho, tem comprado uma marca tipo Nestlé, coisa que a gente já conheça, para não ser estranho. E, gente, não achei nada de estranho, sinceramente. Eu só bebo água mineral comprada, aqui, né, onde eu moro. Então, eu sei que de marca para marca tem um gosto realmente diferente, porque uma é pH 10, a outra é 5, a outra é 7, e uma pode ter mais sais, outras menos, então realmente os gostos mudam, os sabores mudam de uma marca para marca. E lá é a mesma coisa. Então foi isso que eu senti, sabe? Então tem diferença, beleza, na água, mas eu não senti grande diferença com a água do Brasil. Eu senti as diferenças entre as marcas em si, como a gente sente aqui também. Então achei esses comentários de tipo, meu Deus, cuidem a marca da água que vocês vão comprar. Não senti diferença. E eu bebi várias marcas, porque todo restaurante tinha uma marca diferente. Então, não senti diferença. Em relação à comida, eu também vi muito vídeo falando, porque a comida lá é horrível, não sei o que lá. Gente, um dos melhores hambúrgueres da minha vida eu comi lá. Então, eu vou deixar aqui linkado alguns restaurantes, cafezinhos e coisa que eu fui, que eu super recomendo. Então, assim, não sei o que essas pessoas que reclamaram da qualidade da comida comeram. Como a gente ficou em Airbnb, também a gente não dependeu de restaurante em toda a refeição. A gente fez bastante compra e fez bastante coisa em casa. Mas os restaurantes que a gente foi foram todos nota 1000. Então foi um dos melhores hambúrgueres da minha vida. As empanadas eram muito gostosas, elas só são mais maçudas do que as que eu tô acostumada, tipo, com a Argentina, essas coisas. Então elas são um pouquinho diferentes, mas são gostosas. O que eu senti é que eles gostam de uma pimentinha a mais. Então, tem que cuidar só com isso, sabe? Sempre ver só como é que é em relação à pimenta da comida. Mas, de sabor, maravilhoso. Um restaurante italiano que eu vou deixar também. Eu não fui, mas a minha família inteira foi. E falaram que é nota 1 milhão também, o restaurante italiano. E os preços, o que acontece? Realmente a comida lá é cara para nós brasileiros, porém esses restaurantes que eu estou marcando não é nada muito, oh meu Deus, porque são restaurantes muito bons, muito ranqueados, com preço igual ao do Brasil, ou até mais barato do que muito restaurante que é super ranqueado aqui no Brasil. Então, por exemplo, o hambúrguer, eu e o Thiago comemos 2 hambúrgueres e 2 Coca-Colas. E saiu aí a batata. E saiu um pouco menos de R$ 200 para nós dois. Até um pouco mais barato do que quando a gente vai comer no Madeiro a mesma quantidade de comida. Então o hambúrguer era super caprichado, alimentou super o Thiago, me alimentou super bem e foi até um pouco mais barato que o Madeiro. Então, para vocês terem noção, um dos melhores hambúrgueres da minha vida foi mais barato que o Madeiro. Pouca coisa, mas foi. O restaurante italiano lá, eu não sei quanto foi, mas foi um preço mais ou menos de um restaurante bom aqui de Blumenau também. Então, assim, pelo que eles falaram. E então, assim, tem que saber escolher. Vai ter lugar muito caro, claro, mas vai ter lugar que é muito similar aqui ao Brasil. Porém, no mercado, quando você vai comprar comida, etc., realmente é mais caro que aqui no Brasil. Um cafezinho tipo Starbucks, que aqui eu pagava R$ 16 o médio, lá é R$ 30 o pequeno. Então, é o dobro do preço por um pouco menos de café. Então, realmente tem coisas que são muito caras.
Como eu falei, meu irmão comprou um dia uma empanada com um chocolate quente e pagou R$ 70. Uma empanada e um chocolate quente. É caro. Porém, num outro lugar que eu fui, comprei um monte de empanada, um monte de docinho, nananã, e deu R$ 100. Aqui eu vou em qualquer padaria, compro um pouquinho também, já gasto R$ 100. Então, lugares e lugares. Mas sim, o mercado, essas coisas realmente saem mais caro do que aqui no Brasil. O que tem preço muito bom são coisas americanas, geralmente. Porque o Chile tem uma parceria com os Estados Unidos, então tem uma redução de impostos, então vale muito a pena comprar, que nem eu comprei, maquiagem, skincare, tênis, roupa, coisas de fora, sai muito barato. Tipo, menos da metade do preço muitas vezes, tá? Então, assim, eu tava vendo aqui, né? Eu vou deixar 3 restaurantes e 2 cafezinhos para vocês. E sobre shoppings, compras, etc., a gente conheceu uns 4 shoppings. Tinha o Shopping do Esporte, o Shopping Parque Arauco, o Muti e o Costaneira. Então, todos esses shoppings foram muito legais de conhecer. A experiência realmente é maravilhosa. O Parque Arauco é gigantesco. Acho que a gente conheceu, tipo, 1/5 dele. Então, precisa de vários dias para conhecer ele de fato. Então, é bom você já saber que lojas vocês querem ir. O que eu fiz? Eu entrei no site desses shoppings e vi as lojas que tinha e fui marcando as lojas que eu queria conhecer. Então, assim, ó, lá tem lojas grandes que vendem de tudo, desde maquiagem, a mala, coisa para casa, roupa e etc. Botas, sapatos, tênis, que são a Falabella e a Paris. Então essas lojas meio que tem tudo. Porém, se você quer uma loja bem específica de skincare e maquiagem coreana, tem a Iepo, que elas não são nos shoppings, são fora, mas são muito lindas de conhecer. Elas têm geralmente um cafezinho, um negócio, então é uma experiência muito legal. E tem a Blush Bar, que vende daí tudo quanto é tipo de marca. Tem coisa coreana, tem coisa americana, tem coisa árabe. Então é tudo quanto é tipo de marca. A Blush Bar é muito legal. Se não, tem essas lojas grandes que tem de tudo e tudo quanto é tipo de marca. E bom, agora eu vou passar para vocês o meu roteiro e explicar quais foram as minhas experiências e por que eu escolhi esse roteiro. Mas, como está começando a entardecer, a gente vai para um cafezinho e eu vou sentar lá, tomar um cafezinho com vocês e conversar sobre o meu roteiro. Pronto, agora devidamente abastecida aqui. Vou botar meu adoçante, conversar com vocês agora sobre o roteiro. Coisa mais linda! Quando eu tô com uma vontade, assim, de tomar café, eu gosto de vir nesse café aqui, porque é o mesmo café que eu tomo em casa, que é o meu favorito do mundo. Quem me segue aqui já vê meus vlogs sabe, né, que eu sou uma cafezeira e tanto. E sou chata. Sou chata. Então, assim, quando eu falei dos restaurantes, cafés, qualidade da comida, da água, etc., gente, eu falo com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa fresca para comida, sabe? Um gosto bem... Sou bem enjoada. Então, assim, se eu tô falando bem é porque o negócio é legal. É legal. Eu acho que quem xinga muito a comida de lá, eu realmente não sei, não entendo. Eu tive uma experiência, digamos, com a comida que não foi tão assim, que foi um hot dog que a gente pegou que, tipo, tava super seco. Mas, tipo, era um hot dog de mercado, a gente tava com muita fome, queria comer qualquer coisa. Eu fui um hot dog, foi na IKEA. E, tipo, a gente tava roxo da fome, só queria comer qualquer coisa. A gente pegou um hot dog e, tipo, veio só a salsicha e o pão. Só. Então, tipo, essa é a única comida que eu reclamo de lá. Mas é porque, tipo, tava bem claro que era só uma salsicha e um pão. Eu tô brincando, não é que era ruim. Mas é que eu achei engraçado, né? Mas a gente tava com tanta fome, gente, que a gente só queria comer qualquer coisa que aparecesse pela frente. Pausa para hidratação. Então, bom, vamos lá. O primeiro dia de viagem, no dia 11, quando a gente chegou, era, sei lá, meio-dia, 1 hora mais ou menos. E foi ótimo porque a gente conseguiu chegar com calma, ver as coisas do aluguel do carro com calma. Aí a gente foi direto pro Airbnb, largar as coisinhas, conversar com o anfitrião, ele nos recebeu lá pessoalmente, foi muito legal. Então ele já deu dica do restaurante italiano lá que minha família foi, porque a gente falou, a gente tá com fome, precisamos sair para comer, comprar uns mantimentos, etc. Então ele recomendou a gente ir no Shopping Parque Arauco, porque daí tinha um supermercado, tinha comida pra gente comer ali na hora, tinha lojas, tinha várias coisas pra gente fazer. Então, assim, a gente fez um roteiro, digamos, um roteiro meio calmo, porque a gente estava com uma criança, então a gente sabe que criança às vezes não aguenta tanto tempo caminhando, passeando para lá e para cá. As coisas são um pouquinho mais demoradas
né? Porque daí, abre carrinho, fecha carrinho, bota um casaco a mais na criança. Então, é tudo com muito mais calma. Então, a gente fez um passeio para ser tranquilo. Por isso a gente não fez aqueles roteiros que vai para o litoral, aí volta para Santiago. Então, assim, o meu roteiro foi muito calmo. Foi para conhecer Santiago mais a fundo e não fazer 1000 rolês, que é geralmente como eu gosto. Eu gosto de ir para, tipo, eu vou para um país, para uma cidade. Geralmente eu fico naquela cidade e conheço ela a fundo, ou aquela região, aquele estado, sabe? Então, como não eram muitos dias de viagem, eu queria conhecer Santiago a fundo. Então, a gente não fez roteiro para fora para não ser tudo super corrido. Porque senão eu nem diria que eu conheço Santiago, entendeu? Porque o lugar é muito grande. E digo que ainda 6 dias foi pouco tempo. Eu queria ter conhecido muito mais lugares. Eu não consegui ir em nenhum museu que eu queria ter ido. Tem várias coisas que eu não consegui fazer, que eu tinha botado no roteiro como, tipo, extra, sabe? Então, mas também eu não queria super me cansar e fazer aquelas loucuragens. Até porque nosso apartamento era tão lindo que eu queria ficar aproveitando no apartamento também, sabe? Ali no bairro, na praça. Então, eu queria curtir um pouquinho a região ali também. Meio que eu gosto de viagem assim, viver como um local, sabe? Eu gosto disso. Então, a gente tem que conhecer as coisas turísticas e tal, mas eu também gosto de viver como um local. Então, bora lá. Primeiro dia a gente chegou, tal, foi conhecer o apartamento e daí a gente foi pro shopping Parque Arauco, que foi o que o nosso anfitrião recomendou, por ser melhor para estacionar, sem pegar muito trânsito, muita muvuca. Então a gente ia conseguir curtir um pouco mais o shopping em si, comer com calma e fazer as comprinhas de mercado, para daí voltar e ficar tranquilo. Por sinal, lá o trânsito é bem tipo São Paulo mesmo. Horário de pico é extremamente parado. Então, o trânsito ele é complicado. Ele tem ali os seus horários de pico que realmente muda muito a questão de trajetos. Mas fora do horário de pico é muito tranquilo. Flui super bem, tá? Então, esse primeiro dia foi bem tranquilo, foi meio que só isso, sabe? A gente se ambientar. O segundo dia, eu tô aqui com a minha colinha. O segundo dia, a gente foi na vinícola Conte Toro e na Santa Rita. Eu escolhi assim, a gente não marcou para muito cedo, tá? A gente marcou ali para meio-dia mais ou menos na Conte Toro e de tarde na Santa Rita. Então, eu peguei o passeio de conhecer a vinícola mesmo, onde a gente ganha uma taça, prova alguns vinhos e conhece a vinícola em si. Então é um passeio bem completinho que eu pensei, na Contitora a gente vai fazer esse, porque eles têm uma questão ali dos vídeos, as coisas, a experiência na Contitora ali da visitação é muito legal. A gente pegou um dos mais baratos e já foi todo esse passeio completo, tá? Que eu acho que já super valeu a pena. Então, dali a gente fez esse passeio, que foi extremamente divertido, e depois foi para Santa Rita, onde no Santa Rita a gente não fez passeio na vinícola em si, porque, cara, eu e a minha família, a gente já conhece muita vinícola, muita vinícola. Então a gente pegou tipo o que era mais interessante conhecer internamente, muito por questão dessa tecnologia, das luzes ali que tem, né, todo um teatrinho muito legal. Então na Santa Rita a gente não foi conhecer por dentro da vinícola, mas a gente pegou, lá tem uma cafeteria, você pode ir lá só sentar, tomar um cafezinho, comprar o vinho, provar e conhecer toda a área externa, a plantação, o museu, tudo isso você pode curtir. Então, isso foi bem legal. A Santa Rita é muito linda, muito linda. Que vinícola mais linda. Vocês não têm ideia. Então, a gente pegou, no cafezinho tem o kit piquenique. Então, eles te dão uma toalhinha de piquenique, vem todo um kitzinho de comidinhas, o vinho e tudo mais. E aí a gente incrementou, que, por exemplo, eu não sou de bebê, então eu não peguei um kit piquenique para mim. Eu só peguei ali um salgado que eu queria comer, um cafezinho e levei junto para o piquenique. Então a gente fez todo um piquenique muito gostoso no gramado lá, que foi uma experiência muito deliciosa. Não dava vontade de sair daquela vinícola, porque ela era extremamente linda e gostosa de ficar, sabe? Então eu achei que esse foi o melhor roteiro para minha família. Até porque, como a gente tava com criança, ficar visitando assim um monte por dentro da vinícola para ele não era tão interessante também. Então eu fiz uma coisa mais dinâmica, ele amou o piquenique. Eu achei que foi o roteiro perfeito. E aí a gente saiu de lá na hora meio que do pôr do sol. Eu recomendo, a minha família precisava e queria ir num outro lugar, que era lá no shopping de novo, eles queriam comprar um negócio lá, enfim, para seguir a viagem, mas eu recomendo, depois de sair ali da Santa Rita, ir pro templo, que foi um lugar que eu não conheci, mas que todo mundo fala que é maravilhoso, principalmente no pôr do sol. Então, assim, eu faria
2 vinícolas e depois ir conhecer o templo que tem lá em Santiago, que me parece ser divino. Mas eu não fui porque eles quiseram ir para o shopping pegar uns negócios. Então, dali a gente fez esse rolê e depois apartamento. E a gente fez esse rolê das vinícolas na sexta. Então, eu super recomendo fazer dia de semana, porque daí não tá tão cheio. A gente era os únicos fazendo piquenique. Então, a gente tinha todo espaço, todo gramado só pra gente. Foi perfeito. Aí, no sábado, a gente deixou para subir a montanha, que é uma coisa também que eu recomendo, o quanto antes tentar subir a montanha, se tiver nevado, né? Então, tentar o quanto antes. Por quê? Às vezes, dependendo da quantidade de neve, se está nevando muito no dia, nananã, eles fecham a montanha. Então, se você deixar só para o final da viagem, pode ser que chegue na hora que você planejou de subir a montanha não dê certo. Então, quanto antes garantir, melhor. Então, como eu já tinha comprado esse negócio da vinícola para sexta, a gente já botou no sábado a subida da montanha. Vocês têm que ver, porque eu acho que muda, mas quando a gente estava lá, dia de semana você podia subir num horário e final de semana outro horário. Então tem que ver isso, tá? Não pode subir e descer em qualquer horário. No sábado, quando a gente foi, a gente só podia subir até as 13 horas e só podia descer a partir das 15 horas. Então, assim, não compensava a gente subir às 8 horas da manhã, sendo que a gente só podia descer às 15 horas. E não tinha nenhum parque aberto. Então a gente ia ficar em um lugar aberto o tempo inteiro, não tinha nenhum parque ou coisa, né? Então é só a gente, nossas comidinhas que a gente levou junto, sempre leve comida junto, tá? Porque realmente é difícil de encontrar lugar para comer e etc. Então a gente levou nossas comidinhas, fez um lanchinho lá, brincou. Então, a gente, antes de subir, o que a gente fez? Como a gente daí não ia tão cedo, já que a gente ia ter que ficar muitas horas lá, a gente pegou, foi no shopping de esportes, que é bem no pé da montanha, é um pouco antes de subir a montanha. Então, a gente foi nesse shopping, meu irmão precisava lá de um casaco, nananã, comprou ali algumas coisinhas, pegamos um Subway que tem no próprio shopping, pegamos um Subway e subimos a montanha. Então, cada um com seu lanchinho, com a sua bebida, e foi diversão pura. Aí era meio-dia mais ou menos, como fechava 1 hora, meio-dia a gente subiu e daí ficou até de tarde, para daí às, sei lá, 4 horas a gente começar a descer. Então assim, ó, tomem cuidado com os horários, porque se a gente fosse desavisado, a gente ia de manhã cedo já subir a montanha, e aí a gente só ia poder descer às 15. Então a gente ia ficar horas lá em cima, às vezes sem comida, né? Então, complicado. Então, deem só essa olhada antes de ir. Qual o horário de subida e descida da montanha. Porque, pelo que eu vi, varia, tá? Não adianta eu falar aqui para vocês é isso, 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 que pode ser que não seja. Então, só dê essa pesquisada antes. Aliás, eu vou dar uma olhada se meu irmão ainda tem o link que ele usou para pesquisar isso, tá? Eu vou deixar aqui também. E daí, lá na montanha, a gente passou por Farellones e pelo Vale Nevado. Farellones ainda estava quase sem neve e o Vale Nevado estava bem nevado e nevando na hora. Então, foi perfeito. Dali, a gente desceu. Eu fui mais para a região central ali numa loja buscar uma cosmética que eu já tinha encomendado antes de ir para o Chile. Até já recomendo. Se vocês já sabem que lojas e o que vocês querem, já compra antes. Porque daí você chega lá, já está tudo prontinho, só passar e pegar. Tá. E aí a gente foi para AP, curtiu ali no AP, fez uma jantinha e tudo mais. No quarto dia, que era domingo, então tem muita coisa fechada. Lojas de rua fechada, alguns entretenimentos fechados. Então, é um dia que eu recomendo, assim, talvez ir nos museus, sabe? Mas a gente daí foi no funicular e no teleférico. E foi muito legal. A gente foi já logo, tipo, a gente acordou, não foi com muita pressa, sabe? Não foi muito cedo, mas a gente não deixou para ir na hora do pôr do sol. Porque final de semana, na hora assim do pôr do sol, o funicular e o teleférico são muito cheios. Então, se vocês querem ver o pôr do sol de lá, deixa para o dia de semana. Como a gente não tinha o que fazer no domingo, a gente foi, tipo, já cedo. Então, foi super tranquilo, não tinha fila. Mas lembrando, a gente não foi em alta temporada, né? Mas, meu, muito, muito, muito tranquilo mesmo. Fila zero, praticamente. Então, o passeio foi maravilhoso. Lá tem feirinhas, tem vários atrativos lá no complexo. Então, tem arvorismo. Tipo, a gente não fez nada disso, né? Mas tem muita coisa para fazer. Se a gente quisesse passar o dia inteirinho só lá, teria muita coisa, zoológico e etc. A gente pegou, foi, daí o teleférico, subiu, foi até o funicular, desceu o funicular, subiu o funicular e voltou de teleférico. Esse foi o rolê. Daí, nesse meio tempo, a gente curtiu a feirinha, tinha uma igreja,
sabe? Foi bem gostoso. De lá, a gente foi daí almoçar no restaurante La Cabreira. Gente, que comida deliciosa. Eu acho que é um restaurante argentino, mas, gente, comida sensacional, uma carne perfeita, tá? O acompanhamento perfeito. O que era? Gente, uma das melhores batatinhas fritas da minha vida. Vocês não têm noção. Batatinha frita no Chile geralmente é muito boa. Descobri isso lá na hamburgueria e no La Cabreira. Então, foi maravilhoso. E a região ali do La Cabreira, aquela rua é muito linda, muito perfeita. Que região divina. Então, assim, se você não for no La Cabreira em si, aquela região toda tem restaurantes e parece muito seguro e muito lindo. Tinha uma feirinha de pulgas acontecendo na hora, acho que porque era domingo. Então, sabe, tinha várias coisas interessantes. Foi muito legal. Tem um parquinho bem grande para criança, então o hotel brincou lá bastante. Enquanto a gente passeou na feirinha, a gente foi buscar um café num lugar, sabe? Isso depois que a gente saiu do restaurante. Foi buscar café. Então, realmente é uma área muito gostosa de passear a pé e conhecer a pé ali, sabe? Não só ir diretamente no restaurante. Então, foi muito legal. A gente matou um tempão ali. A gente saiu mais final da tarde. E de lá, a gente ia para Paris-Londres, que é uma rua muito bonita, parece bem europeia. Só que aí eu vi que parece que ela tá bem pichada e tá bem diferente. Aí acabou não dando tempo, a gente não foi lá, a gente foi direto para Feira de Artesanato de Santiago. Vou deixar também aqui o link. É um pouquinho mais afastado, é numa área mais central. Então, na rua em si, foi lá onde me alertaram para eu guardar minha insulina e coisa. Então, lá tu tem que ir com um pouco mais de atenção, mas super tranquilo. A feirinha é muito legal, tá? Vi gente falando que, nada demais. Não, é muito legal. Porque são coisas tradicionais chilenas. Daí, se você realmente quer comprar os imãs de geladeira de lhaminha, caderno de lhama, os bichinhos de pelúcia que eu comprei. Então tem muita coisinha assim e muita roupa, muito legal. Os cachecóis, sabe? Um mais lindo que o outro. Me segurei para não levar porque eu já tenho muito cachecol. Então tem muita coisa interessante e bem cultural mesmo do Chile. Então é lá onde você vai encontrar. E aí então a gente passeou lá até fechar o lugar, que acho que fechava às 6 horas. E aí a gente foi para o apartamento também ficar de boinha, bem tranquilo. No quinto dia, que era uma segunda-feira, então o que eu fiz? Eu fiquei passeando ali ao redor do prédio, do apartamento em si, onde tem um lugar que eu falei para vocês que eu comprei umas empanadas maravilhosas e uns docinhos bem lindos, tudo bem típico e bem local. É um lugar que tu só vai lá e pega, tu nem pode comer no lugar e que tu vê que realmente é um lugar para moradores. Então o preço era muito bom e a comida muito boa. Vou deixar também linkado. E de lá tem um cafezinho muito legal, que é o Black Mamba, que era bem perto do nosso apartamento. Aí a gente curtiu ali um pouco no parque. Ficamos passeando ali na região. Deixamos um dia bem tranquilo. Para daí, no almoço, eu e o Thiago fomos no Holy Moly, que foi um dos nossos melhores hambúrgueres da vida. O lugar é muito legal, muito diferente, uma decoração muito massa. Então olha, valeu muito a pena ter ido até lá. Super recomendo, tá? Irem comer lá. Então foi muito divertido. De lá a gente pegou, aliás, lá na região também é tudo muito lindo. Tem vários restaurantes, se não quiser ir no Holy Moly também. Tem vários restaurantes, a região é lindíssima. De lá a gente pegou um Uber, deixa eu só lembrar, mas sim, de lá a gente pegou um Uber até o Muti. E, gente, o que é um Muti? Vocês não podem perder esse lugar. Sério. Beleza, é um shopping. Eu sei. Mas não é só mais um shopping. É o shopping mais lindo do universo. Todo lugar que tu olhava era bonito, era aesthetic, sabe? Tem muito verde, muita coisa linda. As lojas eram muito lindas, realmente. Então é um shopping muito legal, tomar um café. Então, assim, a gente não comeu lá, a gente só foi para passear, olhar as lojas. Tinha uma livraria, coisa mais linda do mundo. Então, lugares muito lindos. Tem um jardim lindo, a vista é linda. Então, se quiser ir lá tomar um café ou comer, também é muito legal, super recomendo. Mas a gente foi só para passear e valeu muito a pena, porque onde tu olhava era aesthetic, era lindo, tá? E lá que daí eu fui na minha primeira Blush Bar, que é muito legal. E depois no Costaneira também tinha Blush Bar, mas eu até preferia do Muti. Eu não sei porquê, eu me identifiquei muito lá. Só que daí fica pelo lado de fora, assim, muito legal aquela loja. Mas aí, do Muti a gente foi a pé, porque lá toda a região também bem tranquila, tá? Bem bonita. Aí do Muti a gente foi a pé
até o The Elephant Coffee, que eu também super recomendo. Café delicioso e o ambiente muito fofinho, muito bonito. Então a gente foi a pé mesmo até lá e realmente as coisas muito de qualidade. Eu tinha visto eles já enquanto eu estava no Brasil, eu tinha visto, conhecido no Instagram e estava louca para conhecer lá pessoalmente, realmente valeu a pena. Então a gente foi a pé até lá e de lá a gente pegou daí um Uber até, aliás, do Holly Molly pro Mute, eu acho que a gente não pegou Uber, eu acho que a gente foi a pé. Eu não tenho certeza, mas acho que a gente foi a pé sim. Então a gente fez esse rolê a pé. Saiu do Holly Molly, foi até o Mute, do Mute até o The Elephant. Isso aí. Aí do The Elephant até o Costaneira a gente pegou um Uber. Porque eram lugares muito. Tava no horário de pico, então a gente pegou a saída do trabalho, então tava tudo muito cheio, tumultuado. A gente ficou meio assim, vamos pegar um Uber e descansar um pouquinho também, porque a gente tinha caminhado bastante. Como a gente caminhou ali nos arredores do prédio, aí depois ficou ali no Multi, coisa arada, daí a gente pegou um Uber para dar uma descansada e foi até o Costaneira, porque a gente ia subir para ver o pôr do sol. Mas como tinha dado aquele incêndio, coisa arada, os pôres do sol, tipo, estavam tudo tampados. Estavam lindos os pôr do sol, mas a visão, sabe, das coisas estava tudo tampado. Então, a gente optou por nem subir. Meu irmão subiu, ele gostou, mas, tipo, falou, é legal conhecer a experiência e tal. Mas a gente acabou optando por não subir, por não estar tão assim, sabe, a visão das coisas. Então, a gente passeou ali no Shopping Costaneira, que eu super recomendo também. E o que eu achei engraçado do Costaneira, muita segurança, sabe? Tinha muito segurança desses seguranças de shopping, mas eles estavam muito equipados, tipo com colete à prova de bala e coisa arada. Muitas lojas desses seguranças andando pelo shopping. Eu pensei que era da loja de segurança, mas pelo que eu via do shopping. Eu acho que por ser um dos prédios mais altos da América Latina e tal, algum negócio sobre, né, segurança a mais. Não vou ficar falando palavras aqui que o YouTube corta, mas eu imagino que é por causa do prédio em si. Mais um lugar assim, tipo, super seguro para ficar gravando e coisa arada, porque realmente tinha muita segurança. E, gente, vocês viram, né? Nos vlogs, eu, tipo, o tempo inteiro eu tava com o celular na mão e coisa muito mais tranquila do que eu ando por aqui. Então, sabe, essa questão de segurança realmente, Santiago, muito tranquilo. E aí, depois do Araúco e coisa, a gente foi pra pé e tudo mais, e daí eu gravei alguns vlogs mostrando as comprinhas e tal. E na terça, o que eu fiz? Eu fiquei no apartamento. Gente, o tanto que eu amei aquele apartamento, aquela região. Eu falei, meu irmão falou, o que a gente vai fazer antes? Porque o nosso voo era de noite. Então, o que a gente vai fazer durante o dia? Nananã. Falei pra ele, cara, me desculpa, mas eu quero só aproveitar essa região e esse apartamento. E eu fiquei assim. E, gente, foi perfeito. O meu irmão, o Theo e a minha cunhada aproveitaram para passear ali na região, que eles ainda não tinham caminhado na região. Porque no dia que eu fiz isso, eles foram para um outro lugar. Então, eles aproveitaram o dia para fazer isso, ficar passeando ali. E aí, eu fiquei de boinha no apartamento, passei ali na região, arrumei minhas coisas com calma. Sabe, eu fiz esse programinha localzinho. Para depois voltar com calma. A gente foi cedo para o aeroporto, e tudo certo. Então, gente, em resumo, o que eu posso falar? Vocês viram, a gente zero perrengues, a única coisa que eu tive que cuidar mais foi com a minha rosácea, que realmente estava um caos, eu não estava sabendo lidar, mas é justamente essa questão de saber lidar, sabe? Então, se você mora num lugar bem úmido, que nem Blumenau, vá preparado com cremes ultra hidratantes, tanto para o cabelo, quanto para o corpo, quanto para o rosto. Se você já mora num lugar seco, não vai sentir diferença. Então, assim, o que eu recomendo é vocês acompanharem previsão do tempo, ver como é que está em questão a secura e etc. Eu vi agora, tipo, eu andei acompanhando, e Blumenau estava um dia extremamente sol, que é o nosso dia seco, solzão, sem nenhuma nuvem, nosso dia seco, que a gente sente a secura no ar. A umidade estava em 66%. Aí eu fui ver, vou ver quanto é que tá lá em Santiago, que não estava sol, tá? Nublado, pá, que é um dia não tão seco. Estava em 24% a umidade. Então, realmente é muito discrepante. Nosso dia mais seco estava 66%. E lá estava 24% num dia que nem é o dia mais seco. Então, para vocês entenderem o porquê dessa questão de adaptação de levar cremes e hidratação. Então, realmente bebam muita água. Eu senti que lá eu tinha que beber muito mais água. Não porque eu estava ruim, né, me sentindo desidratada, não. Mas é que a gente vê pela cor das coisas que a gente faz e tipo, não, meu Deus, eu tenho que beber mais água, sabe? Então, o corpo exigia mesmo mais água do que o que eu bebo aqui em Blumenau.
E, gente, eu vivia reclamando da umidade aqui de Blumenau, né? Que meu cabelo fica todo arrepiado, fica que nem ele fica todo armado, minha pele fica oleosa, sendo que minha pele é seca pra caramba. Então, assim, não reclamo mais da umidade de Blumenau. Só sei que eu tenho que me adaptar. Porque realmente o clima seco, por mais que o nosso cabelo fica mais bonito, fica as coisas mais bonitas, também tem as suas coisas, né? Tem que se hidratar mais a pele, cabelo, corpo. Então, cada clima tem o seu lado bom e o seu lado negativo, como todo lugar. Então, né, reclamava da nossa umidade e lá eu acabei passando um perrenguezinho por causa da secura. Uma coisa que eu nunca tinha passado na vida. E, gente, sério, eu já fiquei dias e dias, tipo, em deserto e coisa, e, tipo, nunca vi uma coisa dessa. Tipo, eu realmente fiquei chocada, mas foi muito incrível. Cara, eu posso, tipo, falar pra vocês assim, ó, de boca cheia. Que cidade maravilhosa. Sério, juro. Eu me apaixonei. Então, assim, sério, eu juro pra vocês que eu tô louca pra voltar. Claro que eu quero conhecer outros lugares antes, ou coisa assim, mas se fosse pra eu ir pra lá hoje já de novo, eu estaria indo pra lá hoje já de novo e feliz da vida, porque é muito lindo, é muito seguro, muito mais seguro do que eu imaginava. Então, assim, não precisam ter medo. Só, claro, cuidados básicos, né? A gente não precisa ficar também, né, dando bandeira com, né, largando celular e coisa. Tanto é que no bairro que a gente tava, que é Providência, no lugar que a gente tava, o cara falou, cara, se tu esquecer a mochila, tu vai sair, tu vai voltar, tua mochila vai estar lá. Então, assim, pouquíssimos lugares, né, que a gente pode simplesmente deixar nossas coisas, sair, voltar e ela ainda vai estar lá. Claro que não é 100% garantido, mas assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa é mínima da mínima. Então, gente, só saibam, né, onde ir, onde não ir e tudo mais. Então, pode ir bem tranquilo, só deem essas pesquisadas antes que nem eu pesquisei. E qualquer coisa é só me perguntar também, porque eu tenho o roteiro feitinho aqui, tá? Então, algumas coisas do meu roteiro eu não consegui cumprir, porque eu acabei querendo fazer uma coisa bem mais calma. Então, mas, cara, podem me perguntar por mais lugares que eu não comentei, ou lugares que eu não fui, ou coisa, mas eu pesquisei muito, então qualquer ajuda eu posso dar para vocês. Como eu falei, eu não vou ficar repetindo coisas que estão em 1000 outros vídeos, eu queria contar o meu roteiro e contar coisas que eu não tinha visto em outros vídeos. E realmente vocês podem ir tranquilos. Gente, o povo chileno é maravilhoso. Eles são muito queridos, muito receptivos. Sério, eu amei todo mundo que eu conheci lá. Vocês não têm noção. É todo mundo muito querido. E sem palavras, essa viagem me surpreendeu demais, 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 demais. Então, super recomendo. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo com muito carinho. Não se esqueçam do like. Qualquer coisa que queiram me perguntar, pode perguntar. Eu ajudo vocês. Pode me chamar em outra rede também se quiser, que eu vou responder e vou ajudar vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo. Não se esqueçam do like, de se inscrever e acompanhar meus vídeos. Um beijão!